Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês, em parceria com o Japa Tricolor, o nosso queridíssimo Fujapa Tricolor, não é mesmo? Você que tá chegando pra cá, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos juntos falar do nosso São Paulo Futebol Clube, porque hoje tem bola rolando, o São Paulo entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem que sempre lembrar qual competição que é, né? Porque é estadual, nacional, aí daqui a pouco tem sul-americana, enfim, aí vai empilhando um monte de competições nesse calendário insano que vem acontecendo nesta temporada. Bom, vamos falar sobre dois jogadores no São Paulo, inclusive o São Paulo já busca a renovação com ele e também um outro onde o São Paulo já não quer mais saber dele. Acho que ficou muito claro para quem já está acompanhando aí, não é mesmo? Vamos começar com aquele que o São Paulo não quer ficar mais. Alisson, ou para alguns, Alisson, tem a sua situação insuportável, insustentável no São Paulo. Depois da frustrada negociação com o Corinthians, onde tudo foi feito da forma errada, e aí a gente traz aquela célebre frase, o que começa errado termina errado, o São Paulo acaba vendo uma oportunidade de aliviar a folha com a não permanência do Alisson. Agora, o agente do Alisson vai precisar trabalhar, porque hoje, mais uma vez, ele foi cortado dos relacionados e ele não deve permanecer no São Paulo. A gente já falava sobre isso já há algum tempo e já mostrava que essa situação ela estava muito difícil. E o Alisson também fez por onde? Ele aprontou das suas, fez aí forçação de barra, vamos chamar só assim para ficar tranquilo? Fez aí a chamada forçação de barra para que ele pudesse não permanecer no São Paulo. Isso foi muito mal visto pelo Crespo, pela diretoria e até os colegas aí acabaram aceitando ele, né? Mas não tinha muito clima para ficar. A torcida não quer ver o Alisson nem pintado de ouro. Uma frase que eu gosto de dizer muito, que tem até na verdade é um trecho de uma música, né? É aquela que dava para ser herói quando ele decidiu ser vilão. É mais ou menos isso. O Alisson poderia sair como herói do São Paulo, sair como ídolo do São Paulo, por toda a sua trajetória com a camisa do São Paulo, com os títulos, imitando o Leandro Guerreiro, lembra? Subindo na trave, pela sua dedicação ao São Paulo, deu entrevista dizendo que só jogaria no São Paulo. A primeira oportunidade que ficou difícil para ele achou melhor ele jogar no Corinthians e ser comandado novamente pelo Dorival. Não deu certo, né, Alisson? Mas agora você vai colher o que você plantou, não é mesmo? Não tem como você colher outra coisa. Você plantou isso, principalmente dentro dos torcedores. Você conseguiu dar uma bica naquele sentimento bom que o torcedor tinha com você, que acreditou em você nos seus momentos mais difíceis. E você, no seu momento difícil, esportivamente, não acreditou no São Paulo, nem no projeto e nem em você. Por isso, hoje, Alisson, você realmente merece sair pela porta dos fundos do São Paulo. Hoje você merece. Porque o que você fez, sejamos sinceros, não se faz, Alisson. Eu ia usar um outro termo aqui, mas eu não tenho advogado para isso, o dinheiro está muito curto, viu? Então, assim, o Alisson foi muito, muito, muito infeliz do jeito que ele deixou ser comandado, e aí eu vou falar de novo, tudo que começa errado termina errado. Ele deixou ser comandado dessa forma o futuro esportivo dele, a profissão dele. E aí é aquele negócio que eu falo, falta personalidade. Falta personalidade para alguns jogadores. Eu quero ir para o Corinthians, não volto para o São Paulo. Se eu não for para o Corinthians, eu não volto para o São Paulo. Pode ajeitar aí e tal, tá tudo certo. Beleza. Agora, deixou, não vai lá, tá certo. Chega lá, vê o que acontece lá e tal. Os caras mesmo o presidente do Corinthians falou, ei, acho que é melhor não vir não, aquele negócio do salário, aquela coisa toda. Parabéns. No final, você acabou se atrapalhando, porque aí a torcida do Corinthians não queria você, pela falta de futebol que você está tendo, e a torcida do São Paulo agora não quer mais você, que também não quer acreditar em mais uma nova recuperação do Alisson. Você conseguiu que os dois lugares que
que você tinha para ficar ou para ir, para estar, não querem você. Parabéns, viu, Alisson? São poucos que conseguem uma situação dessa. São poucos que conseguem unir rivais. E você conseguiu. Isso você pode ter orgulho. Você uniu a torcida do São Paulo com a torcida do Corinthians no mesmo objetivo. Em não querer você vestindo a camisa dos seus clubes. Parabéns. Agora, quem tá com a bola toda, né? Quem tá com a bola toda e jogando uma bola danada é Marcos Antônio. E aí eu pergunto a você, o São Paulo aplicou um chapéu no Flamengo? Deu um belo drible no Flamengo? Porque o Flamengo estava desesperado, né? Não, porque não sei o quê, vamos lá, vamos atrás e não sei o quê. Eu tinha achado muito estranho, mas enfim, vamos lá, aqui, ó, paga mais, liga pros caras lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O São Paulo, peraí, eu vou dar camisa 8 pro Marcos Antônio, que ele é amado, ele é adorado, a torcida gosta dele, e nós vamos dar 8 pra ele. O pessoal do Flamengo, vocês estão de sacanagem, vamos nessa, e toma ele dinheiro, e toma ele não sei o quê, isso aqui, pé. São Paulo fala, quer saber de uma coisa? O Flamengo, vamos fazer um acordo então. Eu não vou vender ele agora. Meio do ano, a gente conversa. Pode ser? Combinado? Flamengo, combinado? Eu vou dar o golpe nesses caras. É agora, viu? Metade do ano, rapaz do céu. Eu aplico giraia neles e não tem quem me deixa sem o Alisson. São Paulo deixou o Flamengo ficar na crista da onda. E aí sai a informação que São Paulo e Marcos Antônio, eu falei, Alisson, né? O Flamengo ficou muito perto do Marcos Antônio, na cabeça deles, estava tudo indo muito bem encaminhado. Falei, agora que eu vou dar o golpe pelo Marcos Antônio. Chegou agora, São Paulo na surdina, tá ok? Renovando o contrato com o Marcos Antônio. 2030 ou 2031. Eu acho que podemos. Foi um chapéu num acordo. O acordo foi o famoso cala a boca. Falei, tá bom, faz o acordo. Tá aí. Fica quieto agora. Não me esquece. Tá aí o seu acordo. Não é acordo que você queria? Toma. Tá aí o seu acordo. Tá bom, agora me esquece. E aí, na semana sem buzinação na cabeça, São Paulo falou, Marcos Antônio, senta aqui um pouquinho, vamos conversar aqui. Puxa uma cadeira e vamos conversar. É hora de ir abrir o jogo. O seu contrato nós vamos renovar. Um aumento vamos te dar. O Flamengo que engole o choro. Ó, gostou dessa? Não sei se ficou boa a música. Mas enfim, é mais ou menos isso. Renovado até 2000, ou vai renovar até 2030 ou começo de 31. Um belo aumento salarial. E permanece sendo o grande nome do São Paulo para a temporada de 2026. Entre estar num tanque cheio de tubarões e ser o Tubarão Master, é melhor, às vezes, você ser o grande tubarão aqui, não é mesmo? Enfim, o Alisson, então, eu tô com o Alisson na cabeça. Para! O Marcos Antônio permanece no São Paulo e vai, sim, ainda ter o seu contrato renovado. Ou melhor, deve ter o seu contrato renovado. A informação, essa é do nossos queridíssimos do UOL, também trazendo algumas informações do pessoal do GE também. Beleza? Vamos falar sobre a nova camisa? Aí eu vou ler aqui o trecho da matéria do Pedro Lopes, que está lá no portal Somos São Paulinos, na rede social, no X, o antigo Twitter. Alvo de polêmica, a camisa do São Paulo já foi distribuída e deve ser lançada. Reverter o curso a essa altura causaria prejuízos ao clube e à New Balance. Uma das principais prioridades do São Paulo na temporada é a reorganização financeira. E o custo de uma mudança radical de rota com a camisa teria impactos diretos financeiramente. Esse deve ser um dos grandes argumentos a serem usados para apaziguar o Conselho. Lembrando que o Conselho é extremamente contra, ele se baseia no artigo 157 da Constituição de São Paulo, que diz que as faixas elas devem permanecer e o escudo deve ser por cima das faixas, não com algo contornando, parando, nem nada disso, como é essa nova camisa que está para ser lançada. Diante de tudo isso, o cenário atual aponta para o lançamento da camisa, mesmo com as polêmicas e a sua utilização na temporada. Bom, acho que é muito explicativo, né, gente? Sejamos sinceros, é muito explicativo aqui, não tem muito o que dizer. Entre um rombo financeiro
em uma mudança de rota, você tem que priorizar o financeiro. Mas uma coisa a gente tem que deixar clara, não é essa gestão que aprova isso. Essa gestão, ela só vai ter que pegar, podemos dizer, oh meu Deus, eu estava com a palavra na cabeça. Porque não é essa gestão agora do Herman Cis que aprova isso. Ele só pega a consequência. Sobrou para a gestão nova do São Paulo, do novo presidente, a consequência de uma aprovação na gestão mais nefasta da história do São Paulo, que é a gestão de Júlio Casares. Os caras tinham tanta certeza que o São Paulo era deles, que eles queriam passar por cima de todas as partes do estatuto. E o estatuto do São Paulo, lá no artigo 157, que está correto, que tem lá, tem para ser seguido. Deveria ter sido seguido esse estatuto. Porém, o que acontece? O Júlio Casares e os seus tricolor caps, eles acabaram tomando o São Paulo praticamente de assalto. Era muita certeza que o clube era apenas deles. E não era assim que estava funcionando. Descobrimos depois, ou anos depois, meses depois, podemos dizer, que o Casares, sim, não era dono do São Paulo. E sim, os 22 milhões de torcedores que carregam essa instituição há muito tempo. E aí agora o Herman Cis teve que engolir essa situação para não aumentar ainda o prejuízo financeiro no rombo financeiro que tem o São Paulo. Daria um prejuízo enorme, tanto para o São Paulo quanto para a New Balance. E esse prejuízo poderia ainda se juntar a outras coisas, escândalos, enfim, que o São Paulo vai ter que somar agora também para passar para a justiça, que pediu para que o São Paulo fizesse esse levantamento do que aconteceu, como aconteceu e quanto foi feito de prejuízo. Seria mais um para ser contabilizado. Então, agora, para não ter problema nem com essa situação de prejuízo para o São Paulo, nem nessa situação de prejuízo com a própria New Balance, porque, sejamos sinceros, São Paulo e também a New Balance, e aqui não estou dizendo que a New Balance é um espetáculo maravilhoso, aquela coisa toda, não. Eu estou dizendo que São Paulo e New Balance foram vítimas também dessa gestão nefasta do Júlio Casares. Eles foram vítimas. O Herman Cis e a New Balance assumiram uma consequência. Ou você não imagina que se o Harry falasse para a New Balance, viu? Cara, vamos trocar isso aqui porque vai dar ruim, não vai ter venda, os caras vão boicotar, aquela coisa toda. Você acha que os caras não trocariam? Com um tempo hábil, aquela coisa toda? Você acha que os caras da New Balance não iam falar, opa, pera lá então, já que pode dar BO aí, vamos trocar esse negócio, vamos agilizar o procedimento. Mas não. Deixou para ser colocado isso, quer dizer, salvaram, né? Porque diz que tinha um parecer jurídico, aquela coisa toda. A gestão conseguiu ainda interceptar essa situação, essa nova gestão. Então, assim, eu acho que botar a culpa nessa gestão não é de bom grado. E a New Balance foi convencida pela gestão passada de que isso poderia ser feito sem problemas. A New Balance tá ali, na dela. Fez o produto. Não tem muito o que fazer, né, gente? Enfim, quero saber a sua opinião sobre isso. É muito polêmico isso, né? Enfim. Bom, hoje a bola rola para São Paulo e Grêmio. 21h30 no Morumbi. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No apito de Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton Pereira Sampaio. Um provável São Paulo que deve ir a campo contra a equipe do Grêmio. Força máxima, a cavalaria em peso para enfrentar o tricolor gaúcho. Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Enfim. Mike, o Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas, fazendo a função de 10. Na esquerda, Enzo Dias. Comandando o ataque, Caleri e Luciano. Caleri que vive um bom início de temporada. Já superou os números da temporada passada, que ele acabou se lesionando naquele jogo contra o Botafogo. Já marcou 4 gols, né? Em 8 jogos. Não jogou todos os jogos, os 90 minutos. Também não saiu de titular nos 8 jogos. Então o Caleri está com uma boa média de gols. Tem tudo para recuperar um bom momento do Jonathan Caleri. Além disso, Luciano também, aquele negócio, né? Aquela famosa amor e raiva que andam lado a lado. O Luciano é uma situação
diferente com o torcedor do São Paulo, não é? Inclusive comigo. Eu tenho essa situação em relação ao próprio Luciano. Também uma situação, o São Paulo que defende aí um tabu de 13 anos sem perder pro Grêmio no Morumbi. É 13 anos, se não me engano? É isso? São bom tempo aí sem perder pro Grêmio no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. A gente espera que se mantenha isso ainda nesta quarta-feira. Tá animado pro jogo do São Paulo? Fazia tempo que a gente não pegava uma sequência boa, aquela coisa toda. São Paulo dando mais esperança pra gente, não é? São Paulo que agora jogando pelo Campeonato Brasileiro, final de semana joga a última rodada do Campeonato Paulista. Seu palpite pro jogo de hoje? Bom, o meu, 2-0 pro São Paulo. A torcida do Grêmio tá meio com medo lá, o Grêmio não tá naquela coisa, como diria, né? Não tá muito gatinho, aquela coisa toda. Momento do São Paulo aproveitar, né? Não vamos voltar aquele negócio de, né, ressuscitar defunto. Não que o Grêmio já esteja de defunto, mas já viu, né? Time em crise, aquela coisa toda. Tá na hora da gente aproveitar também os times em crise, não é? Não somente ajudá-los. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, deixa os comentários aí. Se tiver o hype, deixa para hypar aí o nosso vídeo, beleza? Conto com o apoio de vocês nessa também. Valeu demais, gente. Forte abraço. Tchau. E vamos, São Paulo.